Como oferecer a mamadeira sem confusão de fluxo? A mamadeira é um dos principais motivos para desmame precoce, justamente por conta da confusão de fluxo. Se você pensa em oferecer mamadeira ou sente que a sua amamentação já está quase perdida, clica nesse vídeo, salva ele inclusive, e encaminha para aquela sua amiga que também é mãe e você quer que ela tenha uma maternidade mais leve através do conhecimento. Eu atendo muitas mães dentro das minhas mentorias que estão perdendo a amamentação por conta da mamadeira, e outras que querem oferecer por qualquer motivo que seja e sentem medo de perder a sua amamentação. Para a gente conseguir entender como oferecer a mamadeira com uma chance menor de desmame, de confusão de fluxo, a gente tem que entender o porquê que ela acontece. Eu não tenho uma mamadeira aqui para vocês, então eu vou usar essa garrafinha de lavagem nasal do Ravi como referência. A mamadeira, ela tem um fluxo intenso e contínuo. Quando a gente vira ela aqui, ó, vira aqui para o bebê mamar, o leite vai para o bico desde o início até o fim do mamar ou até esse bebê se sentir satisfeito. Ou seja, esforço quase zero com fluxo contínuo. Isso não acontece no seio. Já adianto que esse vídeo pode ficar um pouco longo porque ele é praticamente uma bela de uma aula. O fluxo do seu seio não é contínuo como o da mamadeira. Ele vai como uma montanha russa. Ele tem nível alto de dificuldade, nível baixo, nível médio. E aqui, para você entender, eu vou simular se esse bebê fosse mamar agora num seio médio para cheio. Quando a gente tem algum tipo de estoque nesse seio, o bebê inicia o mamar com um nível de dificuldade médio. Como que você vai notar isso? Você vai contar a quantidade de sugadas para cada gole. Então, nível de dificuldade médio, a gente pode considerar aí basicamente umas 2, 3 sugadas, um gole. 2, 3 sugadas, um gole. Esse bebê vai esvaziando esse seio até ele esgotar. Nesse momento em que esse seio esvazia, o bebê vai chegar num nível de dificuldade alto. Ou seja, ele vai dar lá 4, 5, 6 sugadas para cada gole. Esse momento de nível de dificuldade alto é o que vai mandar informações para o cérebro liberar a ejeção. Aquele leite que vem pronto, produzido na hora. Nesse momento em que o cérebro libera a ejeção, aí, minha filha, você abriu a torneirinha para o seu bebê. E aí chega o nível de dificuldade baixíssimo. Esse bebê basicamente nem precisa ordenhar, porque ele vai receber esse leite de graça, eu costumo dizer. Então você vai ver aí uma sugada, um gole, uma sugada, um gole, ou nenhuma sugada. Você simplesmente vai ouvir glu, 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 glu. Obviamente vai chegar uma hora que essa ejeção vai reduzindo essa pressão e aí ele volta no nível de dificuldade médio. Mas normalmente aí ele já tá bem saciado. Inclusive é por conta dessa ejeção que a gente não deve ficar trocando seios em mamás. Mas isso já é tema para outro vídeo. Você entende como tem muita oscilação e para chegar nesse momento de leite fácil, o bebê tem que ter feito muito esforço antes? E esse esforço cansa. Trabalha muito essa musculatura. Agora vamos pensar na lei da sobrevivência, que é uma lei instintiva. Nosso corpo sempre vai preferir o mais fácil, independente se o mais fácil é melhor ou não pra gente. Se você oferece algo mais fácil, é óbvio que o bebê vai preferir. Então a gente vai trabalhar a oscilação do fluxo na mamadeira também. Como é que a gente vai fazer essa simulação? Em primeiro lugar, você vai usar um bico num tamanho menor do que o recomendado para a idade do seu bebê. Quanto menor o bico, menor o fluxo de leite. Segundo, você vai optar por uma mamadeira anticólica, tá? Porque nessa estratégia o bebê pode acabar engolindo mais ar em uma mamadeira comum. Terceiro, a gente vai simular essa oscilação do fluxo através da movimentação da mamadeira. A gente não vai virar a mamadeira assim para o leite ir até o bico para todo sempre. A gente vai primeiro simular um nível de dificuldade médio. Então você vai virar a mamadeira para que um pouquinho de leite encoste aqui no bico, mas não no bico todo. Esse bebê, ele vai entender que ele vai ter que dar uma sugada, mas para encher a boca, ele vai ter que dar umas 2, 3 sugadas. Então você vai virar levemente, deixar o leite encostar aqui no bico para ele sentir que ele tem que continuar com esse estímulo. Dá 2, 3 sugadas, 2, 3 sugadas e assim por um tempinho. Nesse tempinho que você deixou no nível médio, o seio esvaziou. Então a gente vai desvirar um pouquinho a mamadeira para esse bebê ficar praticamente só chupetando. Aí ele vai, chupeta um pouquinho, dá um pouquinho de leite, desvira, dá um pouquinho de leite, desvira. Mas basicamente ele fica estimulando o seio. Depois de um tempinho, aí vem a ejeção. Quando vem a ejeção, a gente pode liberar esse leite com maior facilidade para ele cair todo aqui no bico e esse bebê aproveitar depois de já ter trabalhado um pouquinho a musculatura.
e aos poucos você vai diminuindo esse fluxo. Até aqui, basicamente, a mamadeira já vai ter terminado. Essa é uma forma de você oferecer a mamadeira para evitar a confusão de fluxo ou também reverter. Mas eu quero deixar muito claro nesse vídeo que isso não é uma recomendação de uso da mamadeira, afinal, sim, novamente, a mamadeira é um dos principais causadores de desmame precoce. Mas a gente entende que tem muitas mães que precisam por algum motivo. Se você sente que a sua amamentação está perdida ou está a ponto de você perder, sempre tem uma forma de voltar. Um exemplo que eu sempre digo para as mães é que a Glória Maria conseguiu amamentar uma filha adotada. Essa é a maior prova de que não existe nenhuma amamentação 100% perdida. Se você precisa de ajuda na sua amamentação, clica no link da minha bio que eu vou te ajudar dentro das minhas mentorias.